Vokjo viu 15 anos da sua vida desaparecerem em segundos. Foi exatamente o que aconteceu com Ricardo Alves, dono de uma gigante de tecnologia em São Paulo. Naquela noite, as telas do escritrio começaram a piscar primeiro um erro, depois outro, até que tudo virou caos. Milhas, sumindo contratos apagados, o império que ele construiu, com noites sem dormir, desabando diante dos seus olhos. Ele ficou ali sozinho, encarando o reflexo da cidade nas janelas de vidro. São Paulo seguia viva, indiferente ao colapso de um homem. Ouvir um som suave de rodinhas no corredor. Era Luciana Ribeiro, a faxineira do Perdio. O senhor T. bem, ela perguntou, vendo o desespero nos olhos dele. Ricardo soltou um riso amargo. Acabei de perder tudo. Mas o que ele não sabia é que aquela mulher simples escondia um passado inesperado. Antes de limpar escritrios. Luciana trabalhava com segurança digital. Sem pedir licença, se aproximou do computador. Posso tentar, disse com firmeza. Em minutos, seus dedos danavam pelo teclado. Linhas de código subiam e desapareciam. E pouco a pouco, os sistemas voltaram a respirar. Ao amanhecer, o que era tragédia virou milagre. Luciana tinha salvo a empresa. Dias depois, Ricardo a apresentou diante de todos. Sem ela, nada disso existiria. A faxineira virou chefe de cibersegurança e o empresário um homem diferente. No fim, ele aprendeu o que o dinheiro nunca ensinou às vezes quem salva a sua vida, justamente quem Vok jamais notaria. Na manhã seguinte, o perdio da empresa parecia outro. Os funcionários cochichavam nos corredores tentando entender o que havia acontecido durante a madrugada. Ninguém imaginava que a mulher que limpava as salas havia salvado tudo, os servidores, os empregos, o futuro. Ricardo Alves chegou cedo. Tinha passado a noite acordado tentando processar o que vivera. A imagem de Luciana sentada diante dos monitores digitando com calma, enquanto o mundo dele desabava no Saad Akabia. Pela primeira vez em anos, ele sentia algo que o dinheiro nunca comprou, gratidão verdadeira. Quando ela entrou na sala com o uniforme azul empurrando o carrinho de limpeza, ele se levantou. Pode parar com isso, disse ele com um sorriso cansado. A partir de hoje, Vok no mais a faxineira. Luciana arregalou os olhos confusa. Como quero Vok no meu time. Vok salvou minha empresa. Merece liderar o que sobrou dela. Houve silêncio por alguns segundos. A mulher que todos ignoravam agora era o centro da Ateno. No mesmo dia, Ricardo apresentou Luciana para toda a equipe. Sem ela, não estaremos aqui. Alguns aplaudiram, outros trocaram olhares incrédulos. Entre eles, Rafael Campos, o diretor de tecnologia, que não conseguiu disfarçar o orgulho ferido. Nos dias que se seguiram, Luciana mergulhou de cabeça no trabalho. Reestruturou sistemas, criou protocolos de segurança e formou uma equipe pequena, mas leal. Ricardo a observava com admiral crescente. Ele via nela algo que não encontrava há tempos no mundo corporativo verdade. Mas a calmaria durou pouco. Certa noite, junto depois das 10, Luciana percebeu algo estranho nos relatrios. Havia acessos suspeitos dentro da PRPria empresa, transmisses de dados para fora do PAS. Ela ficou plida. Algum estava tentando sabotar tudo de novo. Ricardo apareceu com 2 xícaras de café. Vok ainda aqui. Tem coisa errada. Os ataques continuam, mas agora VM de dentro. Ele sentou ao lado dela tenso. Vok acha que algum da equipe. Luciana respirou fundo. Acho. E eu sei de quem desconfio. Horas depois ela tinha provas, os acessos vinham do computador de Rafael. O mesmo homem que zombara dela por ser apenas uma faxineira. Luciana levou um pendrive o escritrio de Ricardo. Quando ele viu as evidências, ficou em silêncio por longos segundos. Meu Deus, ele era meu brau direito. Eu sei. Por isso precisamos agir com calma, respondeu ela com firmeza. Se o denunciarmos agora, ele pode apagar tudo. Naquela madrugada, os dois montaram um plano. Luciana criaria uma armadilha digital para pegar Rafael em flagrante. Enquanto ela digitava, Ricardo a observava,
e percebeu que pela primeira vez em muito tempo não se sentia sozinho. Quando o relógio marcou 3 horas da manhã, o sinal apareceu. Rafael havia caído na armadilha. Em minutos ele foi confrontado e expulso da empresa. O sol nasceu em silêncio sobre São Paulo. Ricardo e Luciana estavam exaustos, mas algo neles havia mudado. Ele se virou para ela com os olhos marejados. Voc salvou tudo de novo. Luciana sorriu cansada. Eu fiz o que era certo, Dr. Ricardo. Às vezes o que est quebrado por fora é fácil de consertar o difícil, o que quebra por dentro. Ele abaixou a cábia, emocionado, porque sabia exatamente do que ela estava falando. Depois daquela madrugada em que descobriram a traio de Rafael, o clima na empresa mudou. As pessoas andavam em silêncio como se tivessem medo de dizer algo errado. Mas no meio daquele desconforto, uma nova energia começava a nascer, uma mistura de respeito e curiosidade. A mulher que antes empurrava um carrinho de limpeza, agora era a responsável por manter de pé o coral tecnológico da empresa. Luciana chegava todos os dias antes do sol nascer, trazia o café de casa e trabalhava em silêncio concentrada, redesenhando tudo o que havia sido corrompido. Ricardo a observava de longe, admirando no S a inteligência, mas a serenidade dela. Havia uma fora naquele jeito calmo, algo que ele, acostumado a mandar exigir e se impor, não entendia completamente. Com o tempo, os dois começaram a conversar mais. Às vezes sobre trabalho, às vezes sobre a vida. Ela contava das noites em claro, estudando sozinha dos cursos que nunca terminou por falta de dinheiro do emprego de faxineira que apareceu como nicaçada. Ele falava das preces, das perdas, da solido que o sucesso trazia. Eram mundos diferentes, mas havia algo comum. Os dois sabiam o que era recomeçar do zero. Certa noite, enquanto revisavam relatrios, Luciana percebeu novos acessos suspeitos. Mas dessa vez, o nome que aparecia nos registros a fez gelar. Vérnica Stein, diretora financeira da empresa amiga pessoal de Ricardo há mais de 10 anos. Luciana hesitou em contar. Sabia o quanto ele confiava em Vérnica. Mas fiel verdade levou as provas até ele. Ricardo tem algo que você precisa ver, disse entregando o pendrive. Eu chequei TRS vezes. Esses acessos VM do computador da Vérnica. Ele ficou em silêncio. As mãos tremeram. Noela não faria isso. Eu também gostaria de acreditar, respondeu Luciana com tristeza. Mas os dados não mentem. Naquela noite, Ricardo quase não dormiu. Era difícil aceitar que mais uma pessoa parchima outra a. Quando o sol nasceu, ele tomou uma decisão: enfrentaria a verdade custasse o que custasse. Com a ajuda de Luciana, montaram uma nova armadilha. Criaram um sistema falso com informais valiosas e rastrearam quem tentasse acesso-lo. 2 dias depois, o sinal apareceu Vérnica. Ela estava vendendo dados para uma empresa concorrente. Ricardo entrou na sala dela sem dizer uma palavra. Apenas mostrou as provas. Vérnica tentou se justificar, mas não havia como negar. Foi demitida na hora e o caso entregue Pólcia. Quando a notícia vazou, os jornais estampavam manchetes sobre a empresa que enfrentou a corrupção interna com transparência. Os investidores voltaram, os clientes se sentiram seguros. Mas para Ricardo, nada disso importava tanto quanto uma coisa: ele finalmente confiava de novo em algum que jamais imaginaria confiar. Naquela noite ele chamou Luciana para a sacada do Perdiu. A cidade brilhava ela embaixo, viva, catica e linda. Eu perdi tudo, Luciana, disse ele, olhando o horizonte. Mas você me ensinou o que realmente vale a pena. Ela sorriu com o olhar calmo de quem entende o peso das palavras. Às vezes preciso perder para enxergar o que sempre esteve na frente dos olhos. Ricardo respirou fundo, emocionado. Pela primeira vez em anos, sentiu paz. Porque sabia que mesmo depois de perder tudo, havia ganhado algo muito maior, uma chance de recomeçar, e algum para caminhar ao lado. Os dias que se seguiram foram intensos. A priso de Vérnica caiu como uma bomba dentro e fora da empresa. Manchetes pipocavam em todos os portais. Diretora financeira presa por espionagem corporativa,
Luciana Ribeiro, a ex-faxineira que salvou uma gigante da tecnologia. Ricardo assistia aquilo com um misto de orgulho e medo. Orgulho porque finalmente a verdade estava à mostra. Medo porque sabia que aquela espósio poderia custar caro. Quanto mais luz se jogava sobre eles, mais sombras se moviam por terras. Mesmo assim, a Meridian Brasil, agora rebatizada sob o comando de Ricardo, voltava a crescer. Luciana, discreta, recusava entrevistas. Dizia que Sá tinha feito o que precisava ser feito. Mas dentro da empresa todos sabiam nada seria igual sem ela. Ricardo começou a reparar em coisas pequenas, como ela parava para conversar com os estadírios, como sempre dizia, obrigada ao segurana do Perdio, como sorria mesmo depois de 12 horas de trabalho. Ele se perguntava de onde vinha tanta fora. Numa tarde de sexta-feira, encontrou Luciana no terral da empresa. Ela olhava o cu silenciosa. Cansada, ele perguntou. Um pouco, respondeu ela, sem tirar os olhos do horizonte. Às vezes acho que as pessoas lembram da gente quando precisam ser salvas. Ricardo ficou em silêncio. Sabia que aquela frase dizia mais do que parecia. Você merece o mundo, Luciana. Ela sorriu de leve. Eu quero paz. As semanas passaram e a empresa prosperou. Investidores voltaram, os funcionários pareciam mais unidos e a imagem pebelica de Ricardo foi completamente transformada. Mas havia algo que ele não conseguia tirar da cabeça, o sentimento de que devia a ela, não apenas a empresa, mas uma nova vida. Então, ele teve uma ideia. Mandou reformar o antigo servidor subterrâneo, o mesmo lugar onde meses antes ela passara a noite restaurando os sistemas. Quando o SPAL ficou pronto, chamou Luciana para descer. As luzes se acenderam, revelando uma placa prateada na parede Laboratório de Inoval Luciana Ribeiro. Ela ficou em véu por alguns segundos, os olhos marejados. Ricardo, você não precisava disso. Precisava sim, respondeu ele sorrindo, porque nada disso existiria sem você. O silêncio que se formou foi leve e bonito. Luciana olhou ao redor e respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu que sua ístria, cheia de quedas e recomeços, tinha encontrado um lugar para florescer. Ricardo tirou algo do bolso, uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel simples de prata. Vó que me ensinou que salvar algo não significa possuir. Significa se importar. E eu me importo com você, Luciana. Ela engoliu em seco, emocionada. Ricardo, não quero te prender a nada. Quero que saiba que o que construímos aqui NES 2 vale mais do que qualquer lucro. Luciana segurou a mão dele com delicadeza. Ento que a gente continue construindo. Mas agora com calma. Ele fora a chuva comeava a cair sobre São Paulo. Eles ficaram parados observando as gotas baterem nos vidros. Ricardo respirou fundo, como quem enfim deixava o passado ir embora. Às vezes os milagres no VM do cu, disse ele, olhando para ela. Eles VM das pessoas que se recusam a desistir. Luciana sorriu. E por isso que eu continuo aqui. Porque mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe uma segunda chance. Meses se passaram desde a inaugural do Laboratório Luciana Ribeiro. A empresa prosperava como nunca. Mas mais do que números, o que crescia ali era o respeito entre as pessoas, entre as ístrias, entre as diferenças. Luciana, agora diretora de Inoval e Segurana, seguia firme. Continuava simples mesmo, sentando mesa de executivos que um dia a ignoraram. Para muitos ela era esse bolo de superal. Para Ricardo, era algo maior, o lembrete vivo de que grandes recomeços nascem da humildade. Mas por terras do brilho dos resultados, um silêncio crescia entre eles. Desde aquela noite em que ele lhe entregou o anel, nada mais havia sido dito. Ricardo respeitava o tempo dela. E ela, embora grata, ainda não sabia se estava pronta para algo alma do que haviam construído. Certa noite, os dois ficaram sozinhos no escritrio. A cidade cintilava ali fora, e o reflexo das luzes de São Paulo danava nos vidros. Sabe o que estranho, disse Ricardo, quebrando o silêncio. Eu passei metade da vida achando que sucesso era sobre poder, e agora percebo que sobre pessoas.
Luciana olhou para ele sorrindo de leve. O poder se mostra quem a gente por dentro. Voquesse descobriu isso porque perdeu tudo. Ele riu um riso cansado, mas sincero. E ganhei, Vok. Luciana desviou o olhar, tentando disfarçar o rubor no rosto. Eu não sou premio Ricardo. Sou consequência. As palavras dela ficaram no ar suaves, mas cheias de verdade. E foi ali naquele instante silencioso que ele percebeu o amor. Não precisava de declarais grandiosas. Ele existia no cuidado, na confiança, no simples estou aqui. Alguns meses depois, Luciana decidiu se afastar por um tempo. Queria estudar fora, fazer um curso avançado de cibersegurança. Eu preciso continuar crescendo, disse ela, com um brilho sereno no olhar. E sei que você vai entender. Ricardo assentiu, engolindo em seco. Eu entendo. Essa me promete que volta. Ela sorriu. Eu sempre volto para onde me sinto em casa. O dia da partida foi simples. Um abrau demorado no sagu da empresa, promessas silenciosas e o som dos passos dela ecoando no corredor. Ricardo ficou ali parado, vendo o elevador fechar com uma certeza nova no peito, às vezes amar deixar algum ir para que volte por vontade no por obrigal. Meses depois, quando Luciana retornou, encontrou o laboratório ainda mais vivo e um novo letreiro na entrada. Centro de Inoval e Esperana, Luciana Ribeiro. Ela respirou fundo, emocionada. Ricardo estava à porta com o mesmo olhar de sempre firme e sincero, cheio de carinho contido. Vok voltou, disse ele. Eu prometi, não foi? Ele sorriu. Agora sim, tudo está completo. Do alto do Perdio, eles observaram a cidade pulsando abaixo. São Paulo seguia seu ritmo frentico, mas ali entre eles o tempo parecia desacelerar. Luciana encostou o ombro no dele. Sabe, Ricardo, às vezes a gente não perde tudo. Perde o que não precisava mais carregar. Ele respirou fundo, emocionado. E o que fica, o que realmente importa. A chuva começou a cair devagar, lavando o vidro, a cidade e o passado. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentiu que não havia mais nada a consertar, apenas viver. O tempo passou e o centro de Inoval e Esperana. Luciana Ribeiro se tornou um SM-bolo de transformal. Jovens de todo o Paz enviavam currículos sonhando em aprender com aquela mulher que um dia foi invisível, mas que agora inspirava milhares. Luciana, mesmo ocupando uma pose de destaque, nunca mudou sua essência. Continuava cumprimentando os porteiros pelo nome, tomando café na copa com os estagiários e perguntando se todo mundo tinha almoado. Para ela, o poder tinha valor quando servia para levantar os outros. Ricardo, por sua vez, parecia mais leve. Depois de anos vivendo base de preço, aprendeu a respirar. Passava mais tempo com os funcionários, ria com facilidade. Iate voltava para casa mais cedo, algo impensável anos atrás. Mas apesar de toda a serenidade, havia uma ausência que o acompanhava todos os dias, o medo de perder Luciana de novo. Uma tarde, enquanto revisavam projetos no laboratório, ele perguntou. Vokstad pensou em abrir sua própria empresa. Luciana levantou os olhos, surpresa. Por quê? Porque o mundo precisa de mais pessoas como Vok. E talvez aqui seja pequeno para tudo que Vok pode fazer. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu pensei sim, confessou. Mas toda vez que penso em sair, lembro de como cheguei aqui. E percebo que ainda há muito para devolver antes de ir embora. Ricardo sorriu. Ento, fico tranquilo. Enquanto você estiver aqui, nada desaba. Os dois riram, mas por dentro sabiam que o destino sempre encontra um jeito de testar certezas. Dias depois, Luciana recebeu uma proposta de uma grande empresa internacional. Um salário altíssimo, recursos ilimitados, chance de liderar uma equipe global. Era tudo o que ela sonhara anos atrás, e ao mesmo tempo tudo o que poderia tirá-la dali.
Passou a noite acordada, andando pela sala. O coral dividido entre o passado e o futuro. Pela mãe foi o escritrio de Ricardo. Ele estava na janela observando a cidade. Se você veio dizer que vai embora, eu Joto sabia, disse ele, antes mesmo que ela falasse. Luciana suspirou. Uma oportunidade nica, mas eu não quero ir sem saber se deixei algo incompleto. Ricardo se virou os olhos marejados. Vokjot deixou muito mais do que imagina. Deixou fé propósito humanidade. O resto a gente de um jeito. Ela se aproximou e colocou o amor sobre a dele. Ricardo, o que vós reconstruiu aqui foi mais do que uma empresa. Foi uma nova forma de acreditar nas pessoas. Ele segurou a mão dela com firmeza. E foi Vox quem me ensinou isso. Luciana sorriu com lágrimas contidas. Então, se um dia eu for, quero que saiba que foi por Vox que eu encontrei meu caminho. Ricardo respirou fundo, tentando conter a emo. E se um dia você for, saiba que eu vou estar aqui, torcendo para que o mundo inteiro veja o que eu vi em Vox. Naquela noite, antes de ir embora, Luciana apagou as luzes do laboratório e olhou pela última vez para o letreiro com seu nome. Um sorriso sereno se formou em seus lábios, porque ela entendia finalmente que algumas estrias não acabam quando algum parte. Elas continuam vivas em cada pessoa que foi tocada por um gesto, uma palavra, um milagre humano. Meses se passaram desde a partida de Luciana. O laboratório seguia funcionando, mas algo ali parecia diferente. Havia eficiência, havia rotina, mas faltava alma. Ricardo tentava manter o mesmo ritmo, mas o silêncio dos corredores o acompanhava como uma sombra. Todas as manhãs ele passava pela sala dela. A mesa continuava organizada com uma caneca de café esquecida e um bilhete preso ao monitor. Acredite no bem mesmo quando o mundo parecer confuso. Ele nunca teve coragem de tirar aquele papel dali. Com o tempo começaram a chegar notícias dela. Matérias em sites internacionais, palestras lotadas, prêmios por projetos de segurança digital e incluso social. Luciana estava brilhando, e cada vez que Ricardo via uma nova manchete com o nome dela, sentia uma mistura de orgulho e saudade. Mas uma noite, ao chegar em casa, encontrou um e-mail dela. O assunto dizia apenas obrigada. Ricardo. Eu pensei que quando deixasse a empresa deixaria tudo para TTRS. Mas percebi que levei comigo o que você me ensinou a acreditar nas pessoas mesmo quando elas erram. Aqui fora o mundo é enorme, mas vazio quando falta propósito. Eu estou bem, mas às vezes sinto falta da calma que existia naquele laboratório. Espero que você continue lutando pelas pessoas certas, Ellie. Ricardo leu a mensagem várias vezes. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, chorou em silêncio. No dia seguinte, decidiu agir. Convocou toda a equipe do laboratório e anunciou um novo projeto, um programa social de formal gratuita em tecnologia para jovens de baixa renda. O futuro precisa de mais. Lucianas, disse com a voz embargada. A notícia se espalhou rapidamente. A iniciativa foi chamada de Projeto Esperana, e em poucos meses dezenas de jovens começaram a estudar ali, muitos deles vindos de comunidades que jamais teriam acesso a esse tipo de oportunidade. Certa tarde, enquanto observava uma turma nova chegando, Ricardo ouviu uma voz atrás de si. Eu não sabia que o senhor ainda acreditava em milagres. Ele se virou devagar. Luciana estava ali sorrindo de volta. O cabelo mais curto, o olhar o mesmo. Achei que você tivesse se esquecido da gente, disse ele, tentando conter a emu. Eu nunca esqueci de onde aprendi a acreditar, respondeu ela. Os dois caminharam pelo corredor do laboratório. Jovens digitavam concentrados, rindo, sonhando. Luciana observava tudo com um brilho nos olhos. Voc conseguiu, Ricardo. Transformou o que era dor em esperança. Ele respirou fundo, sentindo o peso dos últimos meses se dissipar. Eu continuei o que você comeou. Luciana colocou amor no ombro dele. Então agora a gente continua juntos. Do lado de fora. São Paulo fervia como sempre. O barulho, as luzes, o caos, tudo igual. Mas ele, dentro, no coral daquele prédio,
Algo muito raro florescia Recômio. Porque no fim, Nu era sobre tecnologia, dinheiro, ou status. Era sobre o poder de uma conexo humana. E sobre como vezes uma pessoa que entra na sua vida por acaso acaba mudando o seu destino para sempre. Nos meses seguintes, volta de Luciana, o projeto Esperana se transformou em algo ainda maior do que Ricardo sonhava. Jovens de várias partes do Brasil começaram a se inscrever, vindos de lugares onde o futuro parecia sempre distante. A cada turma que se formava, Luciana via nos olhos deles a mesma chama que um dia quase se apagou dentro dela e que um dia ajudou a reacender. Ricardo e Luciana trabalhavam lado a lado, mas agora havia leveza. Não era mais sobre salvar empresas ou apagar incêndios. Era sobre criar oportunidades. Todas as manhãs, antes de começar o dia, eles passavam pelo mural do laboratório, uma parede coberta de fotos, mensagens e histrias de alunos que mudaram de vida. Um lembrete de que o impossível pode nascer dos lugares mais simples. Certa tarde, um dos jovens bolsistas de apenas 17 anos se aproximou de Luciana com lágrimas nos olhos. Dona Luciana, eu consegui meu primeiro emprego, disse ele, segurando o crach com as mãos trêmulas. A senhora me ensinou que a gente não precisa ter tudo, precisa de algum que acredite. Ela sorriu emocionada. Naquele instante entendeu que o ciclo estava completo. Tudo o que ela viveu, a luta, a dor, a rejeio, havia se transformado em algo maior. Ela era agora o milagre na vida de outras pessoas. Ao cair da noite, Ricardo olhou para ela e disse: Acho que agora você entendeu o que eu sempre quis dizer. Às vezes perder tudo, o único jeito de descobrir o que realmente importa. Luciana assentiu olhando para o horizonte iluminado. E o que importa sou as pessoas, respondeu. Sempre foram. A vida sempre coloca pessoas no nosso caminho, algumas para nos testar, outras para nos ensinar, e poucas para nos transformar. Às vezes o maior milagre no que acontece com a gente, mas o que a gente desperta nos outros. E vós, João? Pensou em quem foi o seu milagre, ou em quem voque pode ser o milagre de algum? Deixe seu comentário. Curta o VDL e se inscreva no canal para mais histrias que tocam o coral e fazem a gente acreditar de novo.